A Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná criticou as penas excessivas impostas aos condenados pelo 8 de janeiro e pediu autocontenção ao Supremo Tribunal Federal. No manifesto, a entidade reforçou que o STF deve respeitar o devido processo legal e traçar limites na sua atuação. O documento também questiona o uso de colaborações premiadas, a aplicação simultânea de crimes como golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito e as mudanças na interpretação do foro privilegiado. Segundo a OAB do Paraná, essas práticas resultaram em penas desproporcionais a envolvidos com papel secundário nos fatos. A entidade criticou também restrições ao trabalho dos advogados e o uso de julgamentos virtuais pelo Supremo. O manifesto pede ainda que o Supremo adote postura de autocrítica e autocontenção para evitar o que classifica como práticas autoritárias e também para preservar a democracia. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo, Piotto. De volta, a gente aqui no Sem Filtro chama tanto atenção para o silêncio da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, quando uma entidade, ainda que seja regional, no caso a OAB do Estado do Paraná, se manifesta, a gente precisa dar o devido crédito e a devida publicidade aí a esse manifesto. Muito boa noite. Boa noite, Paula, Augusto, boa noite, Ana, querida, Silvio, querido, todos que nos acompanham. Me perdoem só pela voz, um pouco de alergia está fazendo tudo isso. Mas não vou calar minha voz em elogiar, sim, claro, a seccional da OAB do Paraná. Agora vamos lá, pega pelo trecho o inicial e o final dessa carta, em que a OAB do Paraná diz ao Supremo Tribunal Federal que ele deve respeitar o devido processo legal. Chegamos ao ponto em que uma seccional da OAB tem que dizer ao Supremo Tribunal Federal que deveria ser o garantidor maior da aplicação da lei do Brasil e da Constituição, que ele deve obedecer o devido processo legal. Porque chegou à conclusão de que o Supremo não obedece o devido processo legal, portanto não garante a ampla defesa que a própria manifestação vai colocando uns pontos abaixo. Vou ao ponto final também. O manifesto pede que o Supremo adote postura de autocrítica e autocontenção, o que desfigura de forma muito clara que o Supremo simplesmente está uma balbúrdia. Eu estou falando da mais alta corte do país, que nesse momento é vista por ninguém menos e ninguém mais do que a Ordem dos Advogados do Brasil, em que pese o fato de ser uma seccional, ou seja, são todos conhecedores do direito e tem uma história a zelar, que o Supremo hoje não consegue ficar dentro das 4 linhas da Constituição. Ali, da legalidade, ponto, e nada além. Nem mais, nem menos. Só a lei. Chamar o Supremo, como fez a OAB, de prática ou de praticante de decisões autoritárias e chamando o Supremo a preservar a democracia, é só uma denúncia de que o Supremo Tribunal Federal é um fora da lei. O Supremo Tribunal Federal é um fora da lei, pelo que diz claramente a Carta da OAB do Paraná. Chegamos a esse ponto. Eu não sei se autocrítica e autocontenção já resolvem o Supremo, mas a ala radical do Supremo Tribunal Federal é incompatível com o Brasil. Não tenho mais. Eu estou preservando o Supremo com essa crítica. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Ana, seja bem-vinda a esse manifesto da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Paraná. Me lembrou rapidamente do artigo que foi publicado, a reportagem, melhor dizendo, do nosso repórter Christian Costa, nessa última edição da Revista Oeste. Está aí na tela, a gente exibe para quem nos acompanha, reportagem forte, impactante, lembrando aí os mais recentes casos envolvendo ali condenados no 8 de janeiro. Ele traz ali, depois de autistas e ambulantes, também um homem doente, uma idosa que precisa usar um andador para se locomover, que segue em prisão em regime fechado por decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente não pode esquecer desses abusos e a gente tem relatado isso com bastante frequência na mais recente edição de Oeste. Está aí o artigo de Christian Costa. Muito boa noite, Ana, seja bem-vinda. Boa noite, Paula, Piotto, Silvio, meu mestre Augusto, boa noite à nossa maravilhosa audiência. Paula, veja,
Nós comentamos semana passada aqueles 2 artigos, um editorial do Wall Street Journal, mostrando que os desmandos de Alexandre de Moraes, do Supremo, eles voltam anos e eles começam em 2019. Nós estamos em 2025. Parece que dentro de um contexto grande, histórico, não, são apenas 6 anos, né? 6 anos é pouca coisa. O problema é que a atuação ativista do Supremo, do Alexandre de Moraes, do Barroso, do Flávio Dino, são ações ativistas diárias. Diárias. Quantas vezes nós não comentamos que parece que o assunto, a pauta do dia em que estamos trabalhando parece a pauta do dia anterior, da semana anterior, do mês anterior, de 2 meses atrás, de 1 ano atrás, porque essas inconstitucionalidades, elas têm sido a regra para o Supremo Tribunal Federal. É claro que eu faço coro com Piotto e louvo, né, essa atenção agora que a OAB ela colocou o dedinho ali na ferida. O problema, Paula, é que isso não é uma coisa constante. Enquanto os movimentos ativistas e políticos de uma corte constitucional são movimentos diários, esse tipo de manifestação, importante manifestação, isso é exceção no Brasil hoje. O manifesto, ali no manifesto, a entidade reforçar, por exemplo, que o STF deve respeitar o devido processo legal e traçar limites na sua atuação. É a mesma coisa que nós falarmos: a grama é verde, o céu é azul, o dia tem 24 horas. Tá, por que não falam de maneira específica o que está acontecendo? Deem nome aos bois. As ações e ilegalidades, inconstitucionalidades, barbáries, aberrações, coloquem o nome que quiserem, coloquem isso de maneira enfática, com todos os nomes, com todos os pingos nos is, com tudo desenhado e fotografado, porque o Brasil já entendeu esse retrato do Supremo Tribunal Federal como uma corte política. Então, que isso seja apenas o começo, né, de um despertar, mas que esse despertar ele venha acompanhado de nome e sobrenome, porque ficar em cima do muro a essa altura do campeonato não dá mais. Não dá mais para, como a gente diz em Minas, acender uma vela para santo e acender uma vela para o diabo. Desçam do muro e deem nome aos bois, porque são esses bois que estão cometendo essas atrocidades contra o Brasil.